Bom dia. Que delícia escutar esse, né? Todo mundo conversando, se reencontrando aqui na luz. Então sejam todos bem-vindos. É uma alegria para casa a gente poder estar aqui hoje, trazendo uma reflexão muito importante, né, para a sociedade e que nos dias atuais está tão sendo colocado aí em termos inclusive de políticas, né? E nós temos uma responsabilidade, né, diante de uma doutrina que é uma fé raciocinada, pensarmos a respeito. Então, quero agradecer muito ao Newton, à assessoria doutrinária e aos nossos expositores, né, Amaral, que estão oportunizando para nós esse momento. Que tenhamos então uma manhã alegre, porque o reencontro é sempre muito bom, mas também um momento de reflexão, de troca, de compartilhamento, né, que possa nos levar a aprofundar e ampliar mais ainda a nossa consciência em termos da doutrina e a aplicação dela no nosso dia a dia, tá bom? Então, um bom dia a todos. Alô, alô? Então, bom dia a todos. Gostaria de agradecer à assessoria doutrinária, né, pela oportunidade de falar sobre o tema, o espiritismo e o aborto. Eu sou médico obstetra e trabalho nessa área há mais de 30 anos, mais especificamente na medicina fetal, e confesso que mesmo nesses 30 anos é sempre um assunto de extremamente delicado para a gente abordar. Então a minha ideia é colocar a parte médica, algumas questões filosóficas, para que depois a gente possa, nos grupos, discutir sobre o tema. Então, sempre que nós temos o debate sobre o aborto, uma questão que surge é a questão relacionada ao início da vida. Quando começa a vida? E o que sabemos é que o desenvolvimento embrionário ele tem início com a fecundação. As características do novo indivíduo são determinadas com a fusão dos pronúcleos através dos cromossomos herdados do pai e da mãe. Esse aqui está ligado, será? Não está funcionando? Não sei se está ligado. Vou apontar isso aqui. Pronto. Então, ou seja, isso é no momento da fecundação. Aqui nós temos uma ilustração do momento da ovulação. Então é um útero cortado, né, um meio útero. A gente tem o ovário, o momento da ovulação, e aqui o dia zero, né, que seria o momento da fertilização que se dá no terço distal da tuba, e o embrião ele começa o seu desenvolvimento, né, aqui os pronúcleos, né, masculino e feminino, a formação do ovo ou zigoto, e primeiro, segundo, terceiro, quarto dia em que ele vai fazendo as suas divisões, até que no momento em que ele se encontra na fase de blastocisto, entre o sexto e o nono dia, ele se implanta na cavidade uterina. Segundo os embriologistas, o início da vida humana é um processo contínuo, que começa quando um ovócito de uma mulher ele é fertilizado por um espermatozoide do homem. E essa fala é do livro de embriologia de Moore e Persson. É o livro de embriologia mais utilizado em todas as faculdades de medicina, de enfermagem e de toda a área de médica, né? Esse livro desses dois autores, então, que dão essa definição. Então isso é importante para que a gente perceba que o ser humano ele é considerado um contínuo, ou seja, desde o embrião, o zigoto, né? O embrião, o feto, o bebê, a criança, o jovem, o adulto e o velho, não existe uma quebra, ou seja, ele sempre está nesse processo de contínuo. E quando a gente vai para o livro dos Espíritos,
O que Kardec nos coloca em sua pergunta 344? Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando ao instante em que até o instante que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Nas discussões sobre o aborto, adotam-se diferentes atitudes frente ao embrião. Então, uma delas seria a reificação. A reificação seria transformar algo em coisa, ou mesmo tratar seres humanos como objetos. E a segunda atitude seria o da personificação, que confere dignidade intrínseca, dignidade ontológica. Seria o embrião um símbolo de potencialidade, de vir a ser. Ainda, essa visão defende a preservação do bem fundamental que é a vida e o respeito ao contínuo do zigoto ao velho. Numa linha semelhante de raciocínio, esse autor, Hugo Barroso Wesley, ele fala da vida e liberdade para refletir o tema do aborto. O autor nos convida a discutir o tema por dois paradigmas, vida e liberdade, e a partir deles empreender uma reflexão sobre outros elementos, segundo os parâmetros filosóficos colhidos junto à bioética, bem como os critérios fornecidos pelo biodireito, desde que úteis ao debate. E é justamente o maior ou menor prioridade conferido aos valores vida e liberdade que determina a posição contrária ou favorável ao aborto, a partir de dois sistemas aparentemente herméticos. O primeiro sistema enfatiza a vida e a liberdade da mulher, a sua autonomia para decidir sobre o seu próprio corpo, razão pela qual confere maior importância ao fato de o desenvolvimento biológico se verificar no útero da mãe do que a própria concepção. Sob esse viés, o embrião seria mero prolongamento do corpo da mãe, pois ausente o atributo de liberdade e mesmo o status de pessoa, daí a possibilidade de a mulher, de conformidade com sua autonomia, dispor da gravidez. O segundo sistema, mais abrangente, contempla também a vida do feto. A partir de tal enfoque, não só o fato de o desenvolvimento se dar no útero da mãe deve ser considerado, mas a forma como ele se verifica. É logo após a concepção, marco temporal no qual se observa a fusão dos caracteres genéticos, surge um novo organismo humano vivo, com carga genética própria, o zigoto, e por isso destacado dos gametas que lhe deram origem. Daí porque lhe ser reconhecida a necessária e inegável, em termos biológicos, autonomia e, pois, a qualidade de pessoa e não coisa. Por fim, a partir dos paradigmas aqui propostos, pode-se concluir que a vida, fonte primária dos demais direitos, mesmo que se apresente em termos potenciais, merece prioridade e por esse motivo se afigura suscetível de impor restrições ao exercício da liberdade, valor que, embora relevante, não se mostra absoluto. E que Kardec nos fala na pergunta 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa
comprometer-lhe a existência corporal. Outra situação interessante a ser abordada é como uma célula única torna-se um ser tridimensional. Então, como essa célula alastrada, né, que tem todo um potencial de vida, se torna um ser tridimensional. A ciência não explica. Através do projeto Genoma, chegou-se à conclusão que os genes, eles não possuem programas para a morfogênese. E alguns autores, então, colocam que a formação dos organismos vivos, ela é orientada por campos morfogenéticos extrafísicos. Isso a gente sabe das colocações de Rupert Sheldrake e também de Hernani Guimarães com o modelo organizador biológico. Voltando ainda a essa questão dos genes, os geneticistas eles ficaram assombrados ao descobrir que o número de genes produtores de proteína dos seres humanos, eles são semelhantes a alguma das criaturas mais simples do planeta. As minhocas, por exemplo, têm 20 mil desses genes, enquanto as moscas, as frutas, as drosófilas, elas têm cerca de 13 mil. O ser humano, 20 a 25 mil genes. Então, Francis Collins, né, que foi um dos coordenadores do projeto Genoma, frente a esse baixo número de genes, ele comenta que isso não explica a complexidade do ser humano. E nós temos aqui no livro O Consolador, vocês vejam que profundidade, né, do livro escrito, eu não saberia dizer o ano, né, mas a pergunta, a genética está submetida às leis puramente materiais? As leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular dentro dos seus postulados materialistas. Esses agentes psíquicos, por muitas vezes, são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão junto às correntes profundas da fonte da vida. Eis porque, aos geneticistas, comumente se deparam incógnitas inesperadas que deslocam o centro de suas anteriores relações. Que é o que se esperava, né, do projeto Genoma, que se explicasse como o ser humano se formaria através dessa parte concreta da expressão dos genes, e isso não se confirmou. Seguindo em frente, eu vou falar um pouco da minha área, né, que foi uma das áreas da medicina que desde a década de 80 teve uma das maiores revoluções através da ultrassonografia. E isso contribuiu muito também para o debate sobre o aborto. Nós sabemos que o ser humano ele tem um apelo visual muito grande. Então, através do ultrassom, se descortinou a vida dentro do útero para que a gente pudesse ver esse ser em formação de uma maneira muito profunda. Inicialmente, com um histórico, desde a década de 50, os aparelhos eles eram muito grosseiros, com imagens ainda terríveis, né? Você conseguia mal ver o que se tinha dentro do abdômen materno, mas com o evoluir dos anos, isso foi melhorando e já em 1975, o aparelho um pouquinho menor, ele vai ficando compacto, e essa imagem é a imagem de um embrião aqui de 12 semanas. Dá uma olhada, né? Um borrão. Outro dia eu mostrei para a Amaral uma imagem já dos tempos atuais, ela também achou um borrão, mas grave essa imagem agora para você ver a próxima. Então, atualmente, a gente tem os aparelhos, né, de última geração, desde a década de 90, e também através das imagens tridimensionais, também em tempo real, a gente tem essa definição de olhar esse paciente, né, com altas definições. Para nós, médicos, a imagem tridimensional não é o mais importante, mas sim a bidimensional, em que a gente consegue fazer todo um escaneamento
para ver a formação desse bebê desde fases muito iniciais. Aqui nós temos, eu não sei se dá para apagar essa luz aqui da frente. Aqui nós temos uma imagem que eu estou fazendo um ultrassom, e que a gente percebe o útero materno, né? Então é toda essa parte cinza, e lá dentro o saquinho gestacional, né? O saco gestacional, a parte mais brilhante é a placenta que está em formação, e quando eu vou dando um zoom eu vejo a vesícula vitelínica. Então o embrião ele entra no útero, e isso é o anexo dele mesmo, que ele leva a nutrição inicial das células fetais, imunológicas e nutritivas para que ele se desenvolva. Então, e juntinho da vesícula a gente vê esse borrãozinho ali, ó, com algo piscando, que é o coração. Né? Então isso é uma gestação de 6 semanas. Aqui um pouquinho mais para frente, a gente tem uma gestação de 7 semanas. Olha lá. Então, da mesma maneira, o útero, a parte acinzentada, a placenta mais brilhante se formando, e eu já vejo uma formazinha, né, uma vesícula dentro da cabeça do bebê, que é o romboencéfalo, o início do desenvolvimento do sistema nervoso. O coraçãozinho já começa a ter brotinho de membros, e ali o coração com 7 semanas. Aqui, uma imagem tridimensional de um bebê com 9 para 10 semanas. Olha que espetáculo, né? A gente vê o cordãozinho umbilical, cabecinha, mãozinha, as perninhas. Então, 9 para 10 semanas. E essa outra imagem, nós percebemos aqui um embrião de 12 semanas. A formação já é mais detalhada, nós percebemos o braço, né, em frente ao rosto, coxa, joelhinho, né, toda a formação bem bonita, né? Aqui também uma imagem tridimensional. Aqui com 13 semanas, né, a imagem bidimensional. E quando nós colocamos, então, a gente faz a varredura e percebe o bebê ali brincando com o cordão umbilical, né, o cordãozinho aqui, se movimentando e fazendo toda a sua atividade. Ou seja, a medicina fetal ela descortinou essa vida fetal e começou a ver todo o comportamento desse ser. Então, quando a gente começa a falar sobre coisificação, né, ou reificação, não existe como a gente pensar que um ser que está com essa formação, com a forma, com o movimento, seja uma coisa, né? Então é um argumento que cada vez mais também ele tem que ser menos utilizado. Podem existir pessoas que advogam por outras questões, o aborto, mas o que nós temos é isso. Nós temos um bebê em miniatura, como eu brinco com os pacientes no início da gestação, eu falo que a gente tem uma semente que vira gente, né? Então, é tão impressionante que eu acompanho esse desenvolvimento maravilhoso. Então, o desenvolvimento dos aparelhos com imagens de alta qualidade e definição contribuíram para o desenvolvimento de uma nova especialidade médica, né? Que antes existia a obstetrícia, que fazia a medida do útero, ouvia os batimentos, cuidava da mãe, e depois, com o advento da medicina fetal, a gente pode cuidar do feto. Então, eu brinco que eu fico no limbo, né? Eu não sou mais obstetra, que foi a minha formação, eu não sou pediatra, como a minha colega Larissa, que eu tive o prazer de veio assistir a apresentação, e depois eu vou falar um pouquinho da área dela. Então eu estou nesse meio termo, né? Vendo esse novo paciente, né? Que desde as décadas de 80 e 90 ele está, ele é considerado, né, como um paciente. Esse é um grande tratado, dentre inúmeros, que nessa especialidade o feto é visto como paciente com todos os direitos, inclusive o de receber tratamento e cirurgias dentro do útero.
Então vamos falar um pouquinho de tratamento e cirurgia. Essa aqui é uma cirurgia fetal feita com 26 semanas, né? O grupo que realiza essa cirurgia de São Paulo, né? Do Hospital Albert Einstein. Aqui a doutora Denise e aqui o nosso outro colega, o doutor Gregório. A gente percebe o abdômen materno, o aparelho de ultrassom inicialmente guia o procedimento, para que depois, através de cânulas, né, aqui ó, fetoscópicas, você entra no útero materno. Primeiramente retira-se o líquido amniótico em sua maior parte, para depois você colocar gás, né, como é feita as laparoscopias, para que você tenha acesso à cavidade. E aqui ó, é uma imagem do bebê com 26 semanas, que vai ficar aqui aparecendo nessa tela, né? Então você percebe o rostinho com a mão na boca, logicamente ele está anestesiado junto com a mãe. E aqui os equipamentos para realizar, nesse caso, uma cirurgia de mielomeningocele. Aqui a gente vê as costas do bebê, né? Ele está de costas, e ele tinha todo aquele defeito de tubo neural em que o final da coluna fica aberto. E, então, através dessa técnica que inicialmente foi desenvolvida, colocando o útero da mãe para fora, cortando, expondo um pouquinho da coluna e suturando, essa técnica também é muito utilizada. Mas aqui, essa doutora Denise, ela desenvolveu a técnica laparoscópica. E aqui ó, a gente vê da mesma maneira como se o bebê tivesse de bundinha para cima, que é a coxa e o pezinho atrás, e a cicatriz dessa lesão após a correção. Depois disso, coloca-se novamente o líquido amniótico para que essa gestação siga ao máximo possível, né? Muitas vezes existem complicações, como ruptura de bolsa e outras situações que podem ocorrer, porém, muitas vezes também a gestação vai a termo, inclusive com a paciente podendo ter um parto normal. Então aqui a doutora Denise, o doutor Gregório. Muitas vezes quando a gente tem oportunidade, a gente vai a São Paulo com as pacientes, né, para assistir essa maravilha, né, que é uma maravilha da medicina também, de poder tratar esses bebês. Então a doutora Denise, que é um ícone nessa área, ela já treinou mais de 10 centros no mundo inteiro dessa técnica que ela desenvolveu. É uma brasileira, ela que desenvolveu essa técnica, e então mais de 10 centros em 8 países diferentes, né? Eu acredito que muito disso se deve porque em outros países, principalmente os países desenvolvidos, esses bebês eles são abortados, né? Com a medicina fetal também existe todo esse outro lado de que o diagnóstico pré-natal leva aos pais, né, o dilema de ter um bebê, muitas vezes com um problema mais sério, e muitos optam pela interrupção da gestação. E a gente sabe que em várias áreas do desenvolvimento humano, muitas vezes a ciência avança mais rápido que o desenvolvimento moral. E na medicina fetal também nós nos deparamos com novos dilemas que a doutrina nos ajuda a nos guiar. E uma delas, como eu coloquei, seria o aborto eugênico. A gente sabe que o aborto reduziu o nascimento de crianças com síndrome de Down na Europa em 54%. Os casos mais graves são da Espanha, onde a redução foi estimada em 84%, e Portugal também uma diminuição estimada em 80%. A síndrome de Down, ela nem precisa mais de ultrassom inicialmente, porque através de um exame no sangue materno, a partir de 8 semanas você consegue pesquisar as principais síndromes, certo? Então, demora uns 15 dias, então por volta de 10 semanas as pacientes já têm o diagnóstico com uma sensibilidade, né, ou seja, o alcance de 99% de que esse bebê muito possivelmente vai ter um problema genético. Uma fala que eu achei interessante desse autor, filósofo, ele coloca em relação à eugenia que é uma privatização da noção de indivíduo. Aquele ser passa a ser indivíduo se eu não sentir agressão, se eu sentir uma identidade afetiva e psicológica. Passa a ser pessoa aquilo que eu entender que é. E aí cada um usa o seu argumento.
Uma outra área, como eu comentei, né, que eu pedi um apoio da doutora Larissa, que é médica pediatra, e atua no hospital Mackenzie, da Evangélica, e ela é responsável pela área de cuidados paliativos. Então, aqui no Brasil, pela nossa cultura, pela nossa religiosidade, a gente vê, e por isso tem tantos estudos e tanto desenvolvimento, a gente percebe que muitos dos casos que lá fora são abortados, aqui eles vão para a UTI neonatal, eles vão para o nascimento, e existe toda uma área também que foi desenvolvida, né, para o acolhimento, para o acompanhamento, para os cuidados desses bebês e dessas famílias. Então, o que é o cuidado paliativo perinatal? É o cuidado oferecido ao bebê ainda no útero materno, ou logo após o nascimento, e a sua família, após o diagnóstico de uma doença fetal que possa ameaçar a sua vida. E ele se inicia ainda no pré-natal, após a realização do diagnóstico da doença fetal. Fazem parte dessa equipe multidisciplinar, ou seja, você vê que é um monte de gente atuando para cuidar desse ser que está vindo. Isso é uma coisa belíssima, né? Uma situação belíssima. Então, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, entre outros, mentores espirituais, ou seja, de cada religião que essa paciente professa. Não precisa ser espírita, não precisa ser, não é obrigatoriamente um padre, mas pode ser algum conselheiro da parte do espiritismo, do evangélico. Então, sempre tem o respeito para que essa família seja acolhida, sendo que essas pessoas têm que ser habilitadas nos cuidados paliativos. Quando colocamos não só o bebê, né, o benefício do cuidado paliativo, mas a família como centro do cuidado, oferecemos um ambiente de conforto emocional, dando a essas famílias as ferramentas necessárias para a compreensão sobre a doença fetal, a participação nas tomadas de decisões sobre o plano de cuidado de seus filhos. Dessa forma, as famílias se sentem mais amparadas, mais acolhidas, tornando o enfrentamento do processo menos doloroso e mais leve. Esse é da nossa colega Larissa, que veio, que está aqui com a gente. Então, uma cartilha que ela fez sobre os cuidados perinatais, que ela gentilmente me cedeu. Um outro aspecto que a gente vai percebendo, né, em muitas questões do Espiritismo, a gente vai estudando e vê como surgem dinâmicas, tanto em um local, em outro local do mundo, ou em uma área que se desenvolve, em paralelo outra área. Então a gente vai vendo como o assunto vai tomando forma, né? E além da parte a parte física, que veio para a gente olhar com ultrassom, a parte filosófica, houve também um boom na parte da psicologia pré e perinatal, né? Na década de 80. Então, a gente enxergando esse paciente, a parte da psicologia também foi se desenvolvendo através das técnicas de hipnose, de relaxamento, e muito das memórias pré e perinatais começaram a aparecer essas memórias. Acredito que isso já possa ter acontecido antes com outros autores, mas essa foi uma época muito profícua em que a psicologia perinatal, pré e perinatal se desenvolveu. E o que é a psicologia pré e perinatal e saúde somática? É o estudo das experiências do bebê da pré-concepção até o primeiro ano de vida. Isso inclui concepção, experiências perinatais, parto e o vínculo com os pais. E os estudos mostram que a saúde ancestral, o ambiente uterino, como o bebê nasce e se conecta com seus cuidadores, tudo isso tem efeitos biopsicossociais que podem ter implicações para toda a vida. Então aí a gente começa a ver a importância, né, do receber esses seres que estão vindo. E acima disso, né, quando a gente vai falar e deliberar sobre o aborto, a gente sempre fala da mulher. Então, como eu tinha outro dia também conversado com a Maralva,
sobre a parte da medicina chinesa, das energias Yin e Yang, a energia Yang, né, que seria aquela energia masculina, a energia para fora, ela também é a energia da proteção. Então, a gente fala muito da mulher, mas a gente tem que lembrar, né, do ponto de vista do masculino, aonde está esse homem, para levar para essa mulher esse ambiente de proteção, para que essa criança, para que esse bebê sinta-se na sua vinda protegido. Então, David Chamberlain, que é um dos fundadores da Associação de Psicologia Pré- e Perinatal e Saúde dos Estados Unidos, ele comenta, né, que desde os aspectos transgeracionais até o 3º ano de vida, é como se, e ele fala que o útero é uma sala de aula que toda criança frequenta. Então esse ser é consciente. Cada vez mais eles estão falando no conscious baby, ou bebê consciente, através dos estudos, né, da visualização dos comportamentos que o ultrassom, através da psicologia e dos relatos, né, dos pacientes percebendo em relaxamento, em hipnose, a hora da concepção, que foi concebida de uma maneira que os dois pais estavam passando por muitas dificuldades, e essa criança fica então com o seu sistema armado desde que ela nasce, preocupada com sintomas, então desde a época perinatal, né? Isso a gente coloca de uma maneira interessante para a gente se conscientizar, mas também com muito cuidado, que eu falo para as grávidas quando eu atendo, que nós somos seres humanos, então a gente tem sentimentos, às vezes as coisas acontecem em momentos não tão fáceis, mas tudo isso tem como nós conversarmos, acolhermos, para que isso se minimize e essas crianças cheguem ao mundo com mais qualidade. Certo? Pois não. Mais 10. Mais 10. Então, como eu tinha falado desse boom das memórias perinatais e dos estudos perinatais, esse aqui é do professor Thomas Verlin, psiquiatra canadense, em que ele fala, nesse livro, um dos primeiros, A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer. E ele observa uma mãe que cantava para o bebê, e durante toda a gestação, e esse bebê, quando ele estava, né, logo no pós-parto, quando ele se agitava, quando ele não ficava bem, ela cantava a mesma música e esse bebê se acalmava. Então, algo muito tranquilo e fácil de a gente entender, né? E também de a gente perceber um ambiente em que haja um ambiente hostil, um ambiente de discussão, um ambiente de briga, que esse bebê ele vai estar recebendo essas influências também. Então, esse é o Dr. Thomas Verlin, também o bebê do amanhã, Marcia Wayne McCartney, Marcia Actres, aqui o Dr. David Chamberlain com Windows of the Womb. Tem inúmeros relatos, tanto da parte perinatal quanto da parte antes mesmo da encarnação, ou seja, do ser observando que ele vai encarnar, a família para a qual ele vai. Então, os relatos são belíssimos, o que corrobora todos os ensinamentos que a gente tem através da doutrina. Então, com a medicina fetal e a psicologia perinatal, observa-se de maneira inequívoca as reações do feto frente à conexão com os pais. E essas relações se mostram potente e duradoura, e muitas vezes perdura por toda a vida, que a gente chama os imprints, né? Isso tem se estudado muito sobre vias de parto, por exemplo, a cesariana, né, que é uma coisa que cada vez se faz mais. Uma vez eu tive uma percepção estudando isso, participando dos grupos de psicologia perinatal, de educação perinatal. É como se você estivesse num quarto, num lugar aconchegante, tranquilo, e de repente te tiram daqui e eu apareço lá na sala 2. Eu não sei de onde eu vim, o que aconteceu, o que me tiraram. Então o bebê, ele percebe isso, então é como se fosse para ele um caos. Não que a cesariana não seja necessária, e quando ela acontece, uma das orientações que eu comecei a fazer para as gestantes é assim: puxa, você optou pela cesariana, amanhã você vai ter ela, então faça uma conversa com o teu bebê, explique para ele o que vai acontecer, como vai ser o processo, o que vai acontecer detalhadamente, né? E falar que você estará lá para ele, tanto você quanto o pai, para recebê-lo, para que ele fique tranquilo.
Então esse diálogo, esse ser consciente, cada vez mais a gente tem que levar em conta. E o que ali eu coloquei, né? O que o bebê quer? O que esse bebê quer? As perguntas são: eu sou bem-vindo? Eu fui desejado? Eu estou seguro? Uma das primeiras coisas que a gente, ou talvez a primeira, que a gente quer é segurança, né? Os vínculos e outras coisas mais, eles vão se fazendo, mas a segurança, de eu estar nascendo em segurança, é como se eu pudesse relaxar. Esse é um outro livro de psicologia pré e perinatal, né? Que fala os bebês são cósmicos. Ele mostra a gestação pela perspectiva do bebê, desse ser consciente. E também ele aborda várias histórias de pessoas que sabem que foram abortadas em vidas anteriores, e de bebês que se abortam pelo pensamento muito ruim de seus pais em relação à vinda deles ao mundo e sua tristeza em relação a esta rejeição. Então, não só nessa área, mas é impressionante a quantidade de informação que se abre, ou seja, não só no espiritismo, que a gente tem amplo conhecimento, mas de toda essa parte da psicologia pré e perinatal, que ela se abre para outros paradigmas tranquilamente, sem ressalvas. Finalizando então, a gente falando de aborto, essa é uma estátua, né, a escultura em que representa o arrependimento da mulher depois do aborto, porque ela está sofrendo com a síndrome pós-aborto. A criança é feita de poliéster, de material transparente, e representa a divina misericórdia que alcança a mãe por meio do toque, o sinal de alívio. O perdão acontece por meio da misericórdia de Deus, explica Rudacek, que é o autor dessa escultura. O eslovaco criou a escultura denominada Memorial da Criança Não Nascida, né? Um memorial para crianças que não nasceram, e deseja que sua arte ajude a curar homens e mulheres que sofrem por causa do aborto. Deus é misericordioso, por meio do seu amor, as mulheres que sofrem por causa do aborto podem experimentar a cura, afirma o escultor. Quando propuseram para nós falarmos sobre isso, veio assim, a primeira reação foi dizer: ai meu Deus, será que eu dou conta de um tema como esse? Porque ele é muito delicado, né? Porque a gente fica num fio separando essa informação toda e as questões morais que envolvem esse processo. O meu caminho nessa apresentação é nós olharmos um pouco a questão psicológica, principalmente o que acontece depois que alguém chega a essa decisão. Então, vamos lá. Você deixa aqui? Ótimo. Então, começamos lá. Deu positivo, e agora? Em alguns momentos, dar positivo para algumas famílias é um motivo de festa. Para outros, é um motivo de preocupação. Mas uma coisa que geralmente acontece mas será que eu estou grávida mesmo? Vem aquela dúvida: será que esse exame está certo? Está muito comum repetir exame, principalmente esses de farmácia. E no caso, se há um momento delicado de vida,
essa afirmativa, deu positivo e agora, ela vem com muitos pensamentos negativos sobre o futuro. A partir de nós olharmos para o futuro com um pensamento negativo, a emoção que aparece é a ansiedade. E agora, o que vai ser? O que eu faço? Como que vai ser? E esse bebê que vem, será que vai passar fome como os outros que eu já tenho? Será que é o momento de ter esse bebê? Então, surge a ansiedade. Em seguida, vem o medo. Aquele medo do futuro que já começou ali nos pensamentos negativos. E geralmente, nesse momento de medo, geralmente a mulher vai buscar apoio. Então fala com alguém da família, fala com amigos, vai buscar ajuda médica, vai buscar sempre um apoio, porque é um momento muito delicado. Se esse apoio vem, pode determinar o futuro e a decisão diante dessa situação do positivo. Mas se o apoio não vem, a sensação que surge é de desamparo. Eu estou sozinha nesse processo. E a partir do desamparo, vem o desespero. Quando eu estava preparando esses slides, eu fiz a correlação com outro estudo que eu faço, que é sobre o suicídio. Que no suicídio a gente tem um degrau que leva, um dos degraus é o desamparo, que leva ao desespero. E a gente vê que a possibilidade da morte fica aí muito presente. Nesse caso, a morte daí do bebê. Como o espírita vê aqueles que tomaram essa decisão? Por que eu grifei o aqueles? Porque muitas vezes, quando se fala de aborto, se fala sempre da mulher. Quando a gente estava vendo o voto da Rosa Weber, era mulher, e eu me perguntava, e cadê o homem nessa história? Não se fala do homem que esteve junto para fazer aquele processo acontecer. Então, normalmente, na questão aí desta decisão, a visão está centrada na mulher. E o que nós teríamos que fazer nesse caso seria analisar esse contexto em que essa mulher está. Porque normalmente o que se faz é apontar para essa mulher, é julgar essa mulher. Por que não se preveniu? Por que isso? Por que você não se cuidou? Por que na vida sexual você não foi responsável? Mas por quê? Olhando sempre para a mulher. E, na verdade, aí a gente muitas vezes parte para o julgamento. E nesse julgamento tem que se ter muito cuidado, porque é importante a análise de toda a situação, porque na verdade o julgamento ele tem que nos levar para um acolhimento, não para uma condenação, não e nem para uma absolvição. Não, nós precisamos nesse processo acolher aquela pessoa que decidiu por esse ato. E a partir do acolhimento, trazer do nosso interior o sentimento de compaixão. Porque quando nós acolhemos, é como se a gente abraçasse. Mas o nosso abraço pode ser só de quem diz, tá bom. Mas quando a gente entra com um sentimento de compaixão por aquela ou por aqueles que chegaram a essa decisão, há todo um apoio. E daí não há o desamparo para esse momento que é um momento crucial. Quais as consequências psicológicas quando se toma essa decisão? A primeira coisa é a culpa. Não tem como. Mesmo que
não existam formação religiosa sobre, mas existe dentro de nós aquela centelha divina que é Deus de nós com as suas leis e que de alguma forma vai apontar para uma responsabilidade. Então a culpa é o primeiro passo nesse processo, seguida muitas vezes do remorso. E aí eu fui procurar aí qual era a diferença, né, da culpa e do remorso, que muitas vezes parece a mesma coisa. E daí eu fui para a etimologia, e remorso o que é? Ele vem da palavra remoer, ou seja, é aquele sentimento que você vai e volta, você vai e volta, e fica te mordendo sempre. A partir do remorso, muitas vezes a autocondenação. Essa autocondenação, ela vai levar como consequência a muitas atitudes de risco, a muitas atitudes de autopunição que não são conscientes. Trazendo um caso específico de alguém que eu acompanhei algum tempo atrás, que carregava a culpa de um aborto feito aos 17 anos, e uma culpa enorme, porque depois ela lá com os 30, já existia a pílula do dia seguinte, e ela, quando tinha alguma intercorrência sexual de risco, ela partia para a pílula do dia seguinte. E ela tinha informação que a pílula do dia seguinte era abortiva. Então, ela contou que ela tomou umas 5 ou 6. Então, na culpa dela, ela tinha 7 abortos. O que a consequência disso na vida? Todos os relacionamentos afetivos em que esta pessoa entrava eram relacionamentos abusivos. Inclusive, quando casada, tinha aquele relacionamento de desrespeito em todos os níveis. Mas por quê? Porque ela estava nesse processo de autopunição, encontrando alguém que pudesse puni-la por essas atitudes tomadas. E como é que se vence esse processo? Com a reparação. Uma outra paciente que eu acompanhei, que fez um processo muito interessante, ela engravidou, em que ela e o marido, adolescentes os dois, e não contaram para ninguém, a família nunca soube. Depois casaram e ela teve 2 filhos. Quando ela foi ter o terceiro, ela teve a intuição e a certeza de que aquele bebê que estava vindo era aquele que lá na adolescência tinha sido evitada a sua vida. Para ela, esse processo e essa certeza promoveu esse trabalho de reparação. Era como se ela tivesse acertado as contas com a vida. E quando não se consegue fazer a reparação, o que acontece é isso. A mulher segue, mas ela fica ancorada nessas situações já vividas. Então, o que vão acontecendo são algumas sequelas psicológicas. Primeiro, o dano à autoestima. O que muitas vezes essas pessoas dizem para si mesmo eu sou isso, eu sou aquilo, e vão se colocando adjetivos que eu digo que vai botando carimbo em si mesmo de uma forma dolorosa. Ou então, após essa decisão, a alteração do sono e do apetite é coisa muito comum, porque vem um processo depressivo, e é muito acompanhado por pesadelos em que aquela criança está vivendo, ou que existem cenas de morte. Então o psiquismo fica muito alterado. Muitas vezes
o desequilíbrio familiar acontece porque por todo este desequilíbrio pessoal, os danos à autoestima, isso vai repercutir no relacionamento na família. Muitas vezes a perda do sentido da vida. Uma coisa que, como dentro dessas consequências, nos contava uma senhora que, por exigência do marido, tinha abortado 2 vezes. Ela andava pela rua e fazia conta de que idade teria aqueles que tinham sido abortados. Então ela olhava e dizia, quando via uma criança, se aquele tivesse nascido, teria tanto tempo. Se o segundo tivesse nascido, teria tanto tempo. Então, é essa imagem dessa mulher carregando este peso, essa âncora, que vai fazer com que ela não consiga, ela segue na vida, mas tem um peso muito grande. E quem trabalha com pessoas que decidiram pelo aborto, tem essa noção muito clara, que a mulher é a segunda vítima do aborto. Mas para essas mulheres que chegaram nessa decisão, existe o que nós chamamos de grupos de gestante em crise. Aqui elas ainda são gestantes. Então há todo um trabalho no sentido de evitar que ela chegue àquele desespero e leve ao aborto, porque essa gravidez não foi planejada. E principalmente esses grupos, eles apontam soluções do tipo, deixa esse bebê nascer. É muito comum esses grupos terem também conexão com pessoas que trabalham com a adoção, para que não exista essa culpa e possa haver simplesmente o encaminhamento desse bebê que nasce para uma família que poderá amar. Mas se acontecer o aborto, a grande questão é ajudar a aliviar esta dor, fazendo um processo de escuta e reconciliação. Porque todo o trabalho, é preciso que esta pessoa que chegou ao ato possa falar dessa dor, possa trazer exaustivamente, porque como é uma coisa de remoer e remoer, num trabalho como esse, às vezes as próprias pessoas, as próprias pacientes dizem, eu estou cansada já de falar nisso, e você então deve estar mais ainda. Mas ainda tem muito para falar, porque a cada vez que fala, você entra numa camada, num nível de sentimento. E a reconciliação é um trabalho fundamental, para que a pessoa possa se reconciliar consigo mesmo, possa se reconciliar com este ser que não pôde ver a vida. Então, existem dentro da psicologia algumas técnicas que a gente trabalha com o que a gente chama da cadeira vazia, e que é um trabalho assim muito intenso para essas mães que tiveram essa questão. E em trabalhos de psicoterapia é muito importante que o acompanhamento seja muito próximo, porque como a coisa fica num disco que continua ali rodando, é muito importante a pessoa poder saber que está junto, para que uma vez feita essa reconciliação, feita essa reconsideração daquele momento em que a decisão foi tomada, ela possa ir adiante. Mas o que é que nós, como espíritas, podemos fazer para evitar o aborto? Primeiro, palestras, atitudes e tudo que possamos usar
para fazer a valorização da vida. Conhecimento, disseminar esse conhecimento da visão espiritual no processo reencarnatório. Fortalecer a personalidade para enfrentar os desafios. E quando a gente fala em fortalecer a personalidade, nós estamos falando lá daquela criancinha que enfrentou um problema na escola. Não é o pai e a mãe que vão lá resolver e botar para quebrar a situação. Não, vai junto, ensinando aquela criança a enfrentar desafios. Porque quando chegar numa gravidez indesejada, é um desafio enorme a ser enfrentado, mas já foi preparada para isso. Essa é uma questão crucial com a responsabilidade sobre a vida sexual. E que, com os jovens, esse é um trabalho principalmente muito importante. Quando eu falo em jovens, porque os jovens estão começando a vida sexual muito cedo, sem a maturidade emocional para as responsabilidades que isso pode trazer. Então, esse trabalho também começa lá, quando você faz um filho ou uma filha se responsabilizar pelo que fez, pela verdade. Conte o que fez e vamos resolver juntos. Uma coisa que é importantíssimo: não ameaçar com sofrimentos futuros. Essa cliente que eu trouxe para vocês, a experiência dela, que fez o aborto e as pílulas do dia seguinte, ela é assombrada pela ideia de ir para o umbral, porque foi ameaçado para ela. Olha, isso que você fez é indesculpável. Não tem você, quando morrer, você vai passar um tempo no umbral, que é para você resgatar isso. Imagine, a pessoa já carrega toda uma dor, a pessoa já carrega todo um sofrimento por uma decisão, e ainda aponta-se para ela que não adianta. Ela vai passar pelo umbral, ela vai, se tiver filhos, os filhos virão deficientes, ou ainda, aquele que não nasceu vai se tornar obsessor. Infelizmente, essa paciente carrega todas essas 3 ameaças sobre a sua cabeça. Um trabalho bastante delicado, mas nós podemos ajudar esta, coloquei como mulher, mas às vezes nós precisamos incluir o homem nesse processo e conseguir que ela abra a mão dessa âncora e possa seguir por uma vida luminosa. Obrigada. Então, agradecemos, ao Sérgio e ao Maraldo por essa exposição, muito elucidativa, muito esclarecedora para todos nós, e que representa a importância de nós que abraçamos a doutrina espírita, da responsabilidade que nós temos com alguns temas muito importantes na nossa sociedade, e nós fazemos parte dela, e nós podemos ajudar. O papel nosso principal é ajudar, não é condenar, não é absolver, mas é ajudar as pessoas com essa consciência perante a vida, não só nossa,
mas daqueles que convivem conosco e daqueles que de repente são na nossa família. A partir de agora, então, nós vamos até mais ou menos 11 horas montar 3 grupos que nós vamos, embasados no que nós escutamos, embasados na literatura que nós vamos passar para os grupos, responder a 3 questões e vir depois aqui, o relator vai apresentar as conclusões dos grupos aqui para nós enriquecermos esse estudo um pouco mais. Então nós vamos para os grupos até mais ou menos 10 para as 11 horas, né, para discutir o tema. A gente depois dessa discussão faz um lanchinho rápido e volta aqui para o salão para a gente apresentar o que nós concluímos do estudo. Então nós temos 3 grupos. O grupo Cor de Rosinha tem como coordenadora a Cleusa e como relator o André. Vou ficar aqui na sala 7, aqui do PAS. O grupo Azulzinho, o coordenador vai ser o Dr. Célio, vai ficar lá na sala de costura e a relatora vai ser a Maria, tá? Ficam lá na sala de costura. E o grupo Alaranjadinho vai ficar lá na sala 1, lá em cima da Fluido. Como coordenadora vou ser eu e como relatora a Sueli. Podem se dirigir para as salas, né, conforme a cor. Quem ficou sem cor fica aqui no salão que a gente já atribui um grupo. Obrigada. Antes de nós passarmos para os relatores dos grupos, o Sérgio vai passar um videozinho ali de 3 minutos que ajuda a complementar também a nossa temática. Quero ver se o som vai sair. O homem foi responsável por mais de 75 mil abortos. My name is Dr. Bernard Nathanson. I was co-founder of the National Abortion Rights Action League, and for a period of 2 years, I was the director of the largest abortion clinic in the world. I bear ultimate responsibility for over 75,000 abortions. Bernard Nathanson era conhecido como o rei do aborto. Ainda na adolescência, e apoiado pelo próprio pai, convenceu sua namorada. Apoiado pelo próprio pai, convenceu sua namorada. Parando aqui. Depois a gente tenta, não está ainda, está rodando. Então ficamos devendo aí o vídeo. Se a gente conseguir fazer ele funcionar, a gente passa no final. O grupo azul, nós vamos pedir então que o relator do grupo azul venha apresentar para nós as conclusões. Primeiramente, eu gostaria de apresentar o nosso grupo, pelo Dr. Célio, pela Ifelice, por mim, que sou a Maria, Marlene, o Alvas, o Newton, o Adriano, a Carme, a Crisélio e a Carlinha. Carlinha e a Lola. Então, eram 3 perguntas que nós teríamos que responder. E, na verdade, assim, a gente responde as perguntas com outras perguntas, muitas vezes, né? Então, nós chegamos a... Então, o que chamou bastante a atenção da decisão da ministra foi a questão do tempo, assim, no nosso grupo, que ela dizia que como é que você vai determinar esse tempo, né? São até 12ª semana, então
não seria considerado um crime, mas se fosse depois seria considerado um crime. Então a gente até entrou bastante nessa questão, né, do tempo. E daí foi colocado também que a maioria das vezes a maternidade não é uma escolha, né? Ela colocou que seria uma obrigação, mas na maioria das vezes que foi constatado que ela seria não seria uma escolha, mas uma aceitação. Assim, talvez, assim, considerando que está grávida, seria uma escolha para a pessoa que realmente não conseguiria ter filhos, né? Ela vai ter uma escolha. Então, foi colocado também que para a gente suprir essa lacuna, seria a gente orientar as pessoas quanto à gravidez, à prevenção da gravidez e todas as implicações. Porque a gravidez, na verdade, é uma responsabilidade. Então você vai ter a responsabilidade de ter as suas escolhas para prevenir, você vai escolher como prevenir e como agir no caso de assumir essa gravidez. Então, daí a gente pensou assim, que se aos 9 meses já existe o embrião, então esse tempo também seria também, se você considerar que já é um embrião, já é uma vida, né? Então seria o tempo que seria mais a questão. Então a gente entrou também na questão de como que ocorre a própria fecundação e como que a pessoa fica e como que ela consegue seguir essa gravidez. E daí foi colocada também uma questão assim, importante também que nós discutimos, que foi que a partir do momento que existe a concepção, a vida ela vai seguindo o seu curso. Não há uma necessidade assim de uma interferência da mãe nessa gestação. Ela vai seguindo. A única interferência da mãe numa gestação é fornecer alimento, fornecer o abrigo, digamos assim. Então ela já é uma vida que já está seguindo. E daí foi colocado também pela ministra, que até não estava na questão, mas foi colocado que o aborto clandestino causa muita mortalidade, muitos danos, muito custo para o sistema público. Então a gente pensou assim, mas como assim, né? Se o aborto clandestino causa problemas para o sistema, o aborto não é uma agressão também, não é uma própria agressão para o corpo da mulher, não causaria danos também para essa mulher. Então a gente acabou pensando. E o outro argumento da ministra foi a questão da dignidade da mulher. Mas então, ela fazer um aborto, ela vai ser mais digna, porque se ela levar a gestação adiante, que daí até, assim, se a mulher ela pode ser digna, mesmo estando gestante. Até foi levantada uma questão histórica, né, que o doutor Célio colocou, que quando Napoleão estava em guerra, ele parou a tropa dele para deixar passar uma gestante. Então ela também será digna, né, se ela persistir naquela gestação, mesmo que ela não possa ficar com a criança, mesmo que ela tenha que abrir mão dessa criança. E a segunda questão foi sobre os abortos anencéfalos, né? Então a gente entrou na questão de que nem tudo que me é permitido me é lícito, né? Me é conveniente. Então, nós pensamos assim, que a maioria que se sabe, né? Que a maioria dos casais, né, digamos assim, que sabe que o feto que é anencéfalo,
ele vai persistir, ele vai continuar com aquela gestação, mesmo sabendo que seja anencefalo. E também entrou na questão assim, até quanto do cérebro precisa existir para que haja uma consciência, para que haja uma vida nessa criança, né? E até foi levantada a questão que alguns até já viveram bastante tempo, mesmo sendo anencefalo. Então, você está possibilitando a essa pessoa, mesmo sendo anencefala, ela continuar com a sua jornada. Então, foi levantada essa questão. Que seria uma vida assim que vai existir. A maioria morreria por falta de cérebro, mas existem os casos em que a criança vai sobreviver. E também foi a última questão, que seria sobre se a gente coloca as possibilidades das palestras aqui no centro. Então daí foi levantada também a questão assim, que o centro não tem um objetivo, digamos assim, político, né? Então a gente teria que abordar mais um sentido educativo e esclarecedor. E também tomando cuidado de que não haja um julgamento, porque a gente pode não saber, mas muita gente que vem aqui, ela vem em busca de um consolo, de um amparo, porque ela tomou uma decisão no passado assim. Então eu acho que tem que ser uma questão assim, não no sentido de que, o que eu acho sobre isso, mas sim o que a doutrina fala sobre isso, né? O que a doutrina fala sobre o aborto, sobre quando começa a vida, qual que é a possibilidade da vida continuar existindo, né? Mesmo que a pessoa seja um deficiente, mesmo que ela seja sincera. Então, o que a doutrina diz nesse sentido? Então, foi isso que foi levantado pelo nosso grupo. Grupo Rosa, que o Pedro Paulo está pedindo para mim dar orientações no uso do microfone. Eu acho que é essa posição aqui, André. Caiu o André. Acho que é do André ali. Vamos lá, então não vou me movimentar. Então, sobre a primeira questão, sobre a questão lá da colocação da Rosa Weber, a maternidade não é uma obrigação, a gente pontuou algumas coisas. A responsabilidade é de ambos, ou seja, do papai e da mamãe. E as escolhas deveriam ser conjuntas. No caso de o pai se abster, a decisão dele já foi tomada e a responsabilidade, pelo que lhe compete, assumida. No caso da gravidez, não serão somente as duas pessoas envolvidas, mas sim uma terceira pessoa também faz parte da questão. No caso da tomada de decisão, a responsabilidade deve ser assumida. E dentro do texto, a questão da garantia de saúde pública é positiva, porque normalmente os abortos clandestinos são feitos em verdadeiros açougues que comprometem a vida das pessoas e a integridade física também, pois melhora as condições garantindo a segurança da mulher. A responsabilidade continua existindo e o livre-arbítrio é pessoal. Ainda nessa questão, a gente coloca que são necessárias também políticas, né, e programas de educação que busquem esclarecer principalmente os jovens sobre estas questões, propósito
de prevenção, né? A segunda questão relacionada ao estupro e a questão dos anencéfalos, né? Com relação ao estupro, dentro do que a gente conversou, a escolha ainda é da mulher. Porém, quando envolve risco de vida, no caso de menor, a própria questão 359 já responde. E no caso dos anencéfalos, com base na ciência atual e na lei vigente, é uma condição garantida por lei. Mas ali existe um espírito que vitaliza aquele corpo com algum propósito, né? E existem, né, sempre pesos e medidas que a providência divina coloca na balança e que às vezes escapam à nossa compreensão com relação ao que envolve cada um dos casos e as suas consequências. Aí a gente tem a última questão, que é aquela das palestras. A gente acha que sim, porque a doutrina espírita apresenta uma perspectiva abrangente na questão da reencarnação, como palestras, seminários e principalmente o acolhimento, mas sempre no sentido de orientar a pessoa a seguir a vida, e que a providência divina oferece sempre novas oportunidades para realizações que muitas vezes vão realinhar essa questão na consciência da pessoa, mas nunca, jamais enfatizando penas eternas. A pessoa não vem aqui para ouvir isso. Só isso. Grupo Laranja, eu vou pedir para Sueli, a Paula subir. Que vai Oi, estão me ouvindo bem? Então, nós respondemos o seguinte para a primeira questão. A maternidade é sim uma escolha. Não tem som. Não tem som? Fala mais perto. A maternidade é sim uma escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Somos responsáveis pelo que fazemos e das escolhas. A reparação, ela sempre virá. E a gente colocou que nós temos que colocar na nossa casa esse viés que o Sérgio e a Maralba trouxeram para uma visão mais ampla do assunto, um acolhimento muito importante, sem julgamentos. Quer completar? Alô? Alô? Então, nós fizemos um viés também com o direito, para a gente ampliar a discussão. Dentro da perspectiva do direito, o valor mais importante que a gente construiu até agora como sociedade, como espírito das leis, é a proteção à vida, como princípio jurídico fundamental de maior importância do nosso ordenamento jurídico. Então veja, ao relativizar esse princípio, nós encontramos alguns pontos de discussão, fazendo ressalvas em relação ao anencéfalo e às questões do estupro, porém, entendendo em resumo que a vida do feto pertence ao mundo e não à mãe. A mãe é um instrumento, mas aquela vida é do mundo. Não, talvez seja temerário ainda escolher, porque ainda não pode se representar. Então, proteger esse nascituro, a gente entende que ainda é importante. Em resumo, a gente entendeu que a função do centro, em primeiro momento, é fazer a precaução como dever e como obrigação o acolhimento para situações que a gente sabe que às vezes perfazem outros caminhos. A segunda questão, né, que é o caso dos fetos anencefálicos e sobre o estupro, nós colocamos
que a nossa visão é preservar a vida em qualquer circunstância, mas cada caso é um caso e nós devemos sempre o acolher e, através do que a Paulinha falou, dar condições para poder dar o suporte para quem faz a opção do aborto ou do interrompimento daquele feto, daquele ser que está nascendo com problemas, né? Então, é isso, é preservar a vida e dar acolhimento. Então, nós não devemos realmente entrar no julgamento. E, você quer colocar? Não, acho que ela já respondeu até. E o terceiro, que é muito positiva, nós trazemos aqui para a nossa casa essas palestras, principalmente da maneira que foi colocada pelo Sérgio, mostrando a realidade, o que acontece dentro de nós, mulheres, quando nós estamos concebendo essa criança, né? Porque a gente não tem essa visão. E também a visão psicológica que a Maralba trouxe, muito cuidadosa, para a gente trabalhar essas pessoas que principalmente procuram até uma orientação na casa espírita, né? De um esclarecimento e de um apoio total, né? A decisão que essa mulher venha a tomar ou que já tomou. É isso. Nós vamos abrir agora para perguntas. Eu gostaria de pedir que os coordenadores de cada grupo viessem se sentar à mesa para ajudar na resposta das perguntas, né? Então, o doutor Célio, a Cleusa, se puderem subir aqui, fazer parte da equipe à mesa. E eu vou passando o microfone para aqueles que precisarem falar, né? Que quiserem fazer alguma pergunta. Levante a mão quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, algum acréscimo. Márcia não está me vendo. Eu estou de mão levantada, Márcia. Eu queria fazer uma colocação para o André. Você colocou, André, que a decisão e a realização, né, do abortamento envolve 3 pessoas, né? E eu queria colocar uma quarta, né? Que é quem realiza. Então, isso do ponto de vista médico, você imagina a legalização do aborto, e aí a gente entra numa questão, imagine eu num plantão, chegando uma paciente com 12 semanas, com tudo isso que eu mostrei, então, Sérgio, essa paciente chegou para realizar um abortamento. E isso a Paula pode também comentar, a Paula do direito, né? Que existe uma questão que se chama objeção de consciência, né? Ou óbice de consciência, em que o médico, né, estando isso contra as suas posições pessoais, ele pode se negar a realizar, mesmo que a lei assim o permita, né? Logicamente, a gente não deve entrar num ponto de crueldade. Por exemplo, uma paciente entra para uma indução, né, de um abortamento, num plantão, e ela começa esse processo, entra no meu plantão, eu desligo e paro e tal. Então isso aí não, né? Ela estaria já nesse processo, então a gente estaria cuidando dessa paciente a partir do momento que uma situação dessa foi iniciada, né? E teve um caso essa semana que a paciente foi pedir uma opinião, uma segunda opinião lá na clínica para outro colega, que era uma anencefalia, e isso já por lei já estava determinado, e ela chegou no plantão e o médico se negou a fazer, só que ele falou, daí usou desculpa que o laudo não estava certo e tal. Então ele poderia se posicionar, puxa, você tem o direito, né? Porque era a decisão do casal, frente ao STF já existe essa jurisprudência, mas ele poderia se colocar e se negar a fazer, alegando, né, esse óbice de consciência, né, objeção de consciência, para que ela pudesse vir no dia seguinte, ou dentro do serviço hospitalar, ver qual médico está, que isso vai ser um outro problema, está disponível para a realização desse procedimento.
algum comentário? No caso de vários embriões, como é que nós, como espíritas, ou como a própria medicina, vê o assunto? Em 5 embriões, qual é o procedimento médico e qual é o procedimento espírita? Essa é para mim só. Aquele menino lá tem estudado bastante. No caso de redução de embriões, qual é a posição espírita e qual é a posição médica? Só um pouquinho. Então, a colocação mesmo é, primeiro, se já existe a gravidez com vários embriões? Ah, tá certo. Se ela for induzida. Então, só colocando, então, essa gestante está grávida de números, ou seja, 4, 5 embriões. Está saindo? Eu acho que a dificuldade até de responder. Não está querendo sair. A responsabilidade sempre é da consciência das pessoas. As atitudes demandam a responsabilidade. E, medicamente, pode haver uma indicação. Porém, o casal vai decidir quanto a essa possibilidade de ter 2, 3 ou 4 filhos. E nós até chamamos a atenção para o problema de inseminação artificial, a fecundação médica in vitro. É selecionado o embrião D3 e D5. D3 é no terceiro dia depois da fecundação, que já estão ali em 8 células. E então, ele é colocado no útero, fazendo aquela inclusão no endométrio da futura gestante. E tem o D5, que é do 5º dia, porque aí o embrião vai ser analisado se traz algum defeito. E é colocado, parece que ainda continua, não sei se continua, que tem um limite de embriões a serem implantados na mãe, que são 4. Já houve caso de colocar em 7. E aí, mesmo com 4, vinga 1 ou vinga 2. E o que seria isso? Isso aí seria um plano reencarnatório. O departamento de reencarnação está presente. E por que analisado aqueles embriões? No D5, pode ser, ou seja, no 5º dia, já está com 16 células, ele pode ser analisado a parte genética, para ver se existe algum problema, e aí selecionar o embrião mais capaz. Isso não garante que nasça uma criança perfeita, embora a ciência ache que isso seleciona. Mas a seleção do problema, eu não sei se eu estou me estendendo, mas deixa eu falar. A seleção do problema, isso é gerado no plano espiritual. As criaturas que tiverem que reencarnar estão programadas para serem, então, nascerem. E outras não. E tem muitas vezes que, e isso a gente pega no consultório psiquiátrico, mães bastante frustradas
que fizeram 3, 4, algumas até 5 tentativas e não conseguiram nada. Não conseguiram a gestação. E aí a pergunta que fica é por quê? Será que eu tenho um problema? Será que o esposo tem um problema? Se o esposo tem um problema, na inseminação não nasceria um embrião. Se ela tem um problema, não é? Seria um problema do endométrio, seria uma repulsa aos embriões. Veja quantos problemas vão surgindo, né, Sérgio? Estou falando correta? Porque eu estou falando como psiquiatra. Então, essa frustração de não poder ter um filho abre campo para os filhos do coração. Porque a mãe, a mulher, é maternal. Ela é maternal até para cuidar do seu velhinho. Não é, Clarice? E trata como um filho. Faça isso, não faça aquilo outro. Eu resisto, porque eu sou um filho rebelde. Os 88, ela não pode mandar em mim. Mas então, respondendo à pergunta do Newton, bastante difícil, é um problema de consciência do casal, desde que eles tomem uma atitude de eliminar 1 ou 2 embriões. E por que e como é que se faz com o embrião? Porque faz-se a cultura, faz-se a inseminação in vitro. Aí aqueles embriões que são produto dessa, nada mais são do que multiplicação celular. E aí colocam, por exemplo, um embrião e os demais são congelados a 160 graus. Isso 160 graus negativos são congelados para uma futura inseminação, se o casal desejar. E depois de 5 anos, a lei permite que sejam eliminados esses embriões. Mas então, espiritamente pensando, mas e o espírito que está ali naqueles embriões? Não está ainda. Ali que eles estão eliminando é a multiplicação celular, porque a célula tem independência também. A célula é um ser também. E tanto é que os seres unicelulares e a célula que estão ali e formaram o embrião ainda não é, desde que esteja fora daquela coisa mais importante que Deus colocou no mundo, um ser com útero. A ciência conseguiu fazer inseminação artificial pegando o gêmeo masculino e o gêmeo feminino, e óvulo e espermatozoide. Fez a fecundação, mas não conseguiu criar um útero. Graças a Deus, ele é psicólogo. A gestação é todo um trabalho de vida que a gente não tem dimensão do que é uma vida fetal, que deve ser um verdadeiro, porque para os espíritos 60, 70, 80 anos é um dia reencarnados. E a vida fetal talvez seja para o espírito que está ali em desenvolvimento tão grande como 60 anos fora do corpo físico. Então, uma questão assim do ponto de vista técnico, né? Por que se colocaria tantos embriões, né? A gente sabe que a taxa de fertilização em clínicas de fertilização in vitro é muito baixa. É menor do que 20% a chance por ciclo que a paciente faz, tratamentos caríssimos, e você fazendo a inseminação de mais embriões, você teria mais chance. A cada embrião a mais que você coloca, você teria 5% a mais de chance. Porém, isso já foi vetado agora pelo Conselho Federal para que se transfira no máximo 2. Né? Então isso é lei no Brasil. Né? Agora, existe, quando você faz uma fertilização,
um risco um pouco maior desse embrião que está sendo implantado ele dividir. Né? Então a gente tem até uma gestação com 2 embriões diferentes, que um deles divide, dando uma gestação de gêmeos idênticos. Então daí você teria 3, né? 2 idênticos e um outro, que é complicadíssimo essas gestações. Né? Até 3 embriões, ou até 3 bebês em desenvolvimento, a taxa de você deixar a gestação seguir ou você fazer uma redução, ela é semelhante para o desfecho da gravidez, isso pelas estatísticas. Então, seria isso na Inglaterra, o professor perguntava, é bom para vocês ter 3 filhos? Porque aí era uma decisão do casal, mas assim de uma maneira bem difícil para a gente entender, porque se não quisesse, tirava um, né? Mas o risco seria semelhante. A partir de 4 é diferente, porque daí o risco para a gestação, para a gestante, para a prematuridade e para chegar a termo essas gestações são bem mais difíceis do ponto de vista médico. Só que, do ponto de vista psicológico, aí a Marava pode falar, é muito complexo para os casais fazer a redução seletiva de embriões, ou seja, daquelas fotinhos que a gente viu, ao redor ali de 8, 9 semanas, né, entra-se com uma agulha e daí você injeta uma substância para parar os embriõezinhos que você queira que não evoluam. Né? Isso se aplica à gestação natural? Sim, não só a... Independente da forma, né? A gente sabe que quanto mais o número de bebês, maior o risco de prematuridade. E não só na fertilização, porque às vezes a indução de ovulação, a paciente faz uma múltipla ovulação. Os casos que eu conheço, no caso de sexto, que tem aqui em Curitiba, não foi por fertilização. Fertilização é você colocar indução de ovulação, você dá um remédio e ovula um monte, e na relação sexual vai tudo para a trompa e implanta todos esses bebês. Né? Que foi um caso que teve aqui em Curitiba de sexto há muito tempo, que acho que, se não me engano, 5 sobreviveram, a gestação foi para frente. Então, mas são questões bastante polêmicas, né, difíceis. Nessa questão de redução, com experiência de consultório, uma mãe estava com 5 implantados. E quando o médico disse que tinha que fazer redução, a resposta dela disse: como que eu vou matar meus filhos? Porque para ela, aqueles 5 já eram filhos. E, infelizmente, o desfecho dessa situação foi dramático, porque ela levou a gestação a termo. Quando os bebês nasceram, era época de Natal e Ano Novo, em que os hospitais ficam numa situação meio crítica, e ela não conseguiu encontrar neonatal, e no fim os 5 vieram a óbito. Então, mas o que ficou para essa mãe? Ela diz assim: eu fiz o meu papel. Eu não poderia nunca fazer essa escolha. Então, mesmo que as situações externas tenham levado a esse desfecho, eu fiz o meu papel. É isso que o Célio colocou, como é uma questão de consciência. Já uma outra experiência de uma mãe que estava com 3 embriões e o médico disse: nós vamos ter que reduzir. Que o termo é reduzir, quase como se fosse coisa, né? Nós vamos reduzir. Justificou para ela trouxe todas as razões e fizeram a redução. E ela então teve gêmeos. Até hoje, ela carrega questionamentos sobre esse fato. Que é assim: foi aborto ou não foi aborto? Eu matei ou não matei? Se eu tivesse deixado, será que não seria bom ter tido os trigêmeos?
Será que ao escolher ou um ou outro, eu teria mais facilidade de criar? Porque é interessante, porque no caso dela, há uma dificuldade enorme de relacionamento com um dos filhos. E aí fica aquele questionamento: se eu tivesse deixado o outro, será que não teria sido de um gênio melhor, que combinaria mais com o meu? Percebem a complexidade de uma decisão como essa que acompanha a mulher pela vida? Então, a gente lida com isso, inclusive numa questão de redução. Mais perguntas? Eu vou pedir para o Leon explicar para vocês uma coisa que ele explicou no nosso grupo e eu achei muito rica, sobre o texto do Emmanuel, quando ele diz que é um ato indesculpável. Eu até anotei aqui no celular para não me perder, eu estava fazendo isso aqui nesse meio tempo. Então, no texto ele fala que o ato do aborto é uma ação indesculpável. Então, até defini aqui em 3 tópicos diferentes: desculpa, perdão e misericórdia. Então, vou discorrer sobre esses 3 aspectos. Então, a desculpa, ela infere uma remoção da culpa de alguém. Fator esse característica autoatribuída. A culpa, ela parte do princípio da consciência sobre um ato. Então ela não é senão responsabilidade do próprio autor da ação a atribuição desse sentimento de culpa sobre si mesmo. Então, indesculpável, como Emmanuel descreve, não quer dizer que seja imperdoável ou não digno de misericórdia, mas sim algo que a pessoa não consegue retirar de si mesma porque está inserida na própria essência da alma dela. Então, o perdão, ele pode ser tanto auto-atribuído quanto ofertado por outrem. Parte de um princípio no qual se reconhece-se o erro e ainda assim preteria o autor do erro de ressentimentos por meio da compreensão. Trata-se de um processo mais racional. Você reconhece que aquela pessoa errou e pela sua própria racionalidade você reconhece a sua própria até capacidade de errar no outro. Então você não tira a culpa da pessoa, mas você perdoa ela, porque você reconhece que todos são falhos, todos têm a potencialidade de cometer erros. E a misericórdia, ela está escrito aqui, né? A misericórdia transcende o limite da racionalidade e permeia o campo emocional, no sentido de que atribui a alguém não somente o perdão e o entendimento, como também a comiseração, a compaixão por aquele que errou, né? A piedade. Então ela implica na redução daquele que perdoa, ao passo que compreende que os erros são parte integrante do processo de aprendizagem e não são senão oportunidades para reconhecimento e discernimento do que é certo e o que é errado. Então a misericórdia, ela parte do princípio de que não só existe o perdão, mas também a piedade e a comiseração pelo ato das outras pessoas. Acho que é isso. Mais alguma questão? Eu queria só fazer mais um comentário a respeito dessa página. Achei o texto, até quando o Newton colocou, que texto pesado. Principalmente quando ele coloca que é um ato demoníaco. E isso nos remete e quando você faz a conexão com o indesculpável, nos remete para uma questão que é da pena eterna, coisa que aquela minha cliente está presa. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Vocês percebem o cuidado quando a gente trata desse assunto, com as palavras que usa, porque cada palavra tem um conceito maior na nossa cabeça e na cabeça dos outros. Então, é bastante delicado e eu acho que foi o nosso cuidado nessa apresentação.
orientação de não colocar nunca a questão do julgamento, e sim a questão da compreensão, do entendimento desse momento dramático da vida de alguém. A gente sabe das consequências? Sabe. Mas eu penso assim, se a gente ameaçar com castigos futuros desse resultado, a humanidade não estava como está, porque há milênios estão dizendo que se vocês fizerem isso, você vai para o inferno. E as pessoas continuam caindo em situações que seriam de condenação eterna. Então esse cuidado é muito grande, é indispensável. Seria isso? Mais algum? Eu acho que foi muito rico, né, a discussão do tema, para nós mesmos refletirmos bastante a respeito. Acho que é importante o nosso papel na casa de realmente levar esse conhecimento para as pessoas. Como a Maralba disse, não no sentido de absolver ninguém e nem de culpar ninguém pelo seu ato. Mas quanto mais nós conhecemos, mais nós somos aptos a tomar decisões nas nossas vidas, que não sejam regidas por religião nenhuma, que não sejam regidas por políticos que têm interesses por trás, muitas vezes financeiros, outros propósitos, que não sejam aqueles que veem o ser humano como um ser completo. Isso é muito importante nas nossas reflexões. A nossa casa tem um papel muito importante no sentido de educação. Eu acho que é por esses caminhos que a gente tem que começar a trilhar. Trazer o conhecimento para que as pessoas possam tomar as suas decisões sem dizer eu fiz porque fulano quis, eu fiz porque a religião orienta assim, eu fiz porque a política, a lei me legaliza a fazer, porque pode ser legal, mas a legalidade não administra a nossa consciência, não administra os nossos sentimentos, né? Então é muito importante a gente ter esse tema em mente e esse foco na nossa casa. Para encerrarmos, nós vamos então ver o vídeo que o Sérgio preparou para nós e mais um poema, né, Newton? Ou uma poesia, agora estou na dúvida se é um poema ou uma poesia, que o Newton vai também passar para nós, e eu acho que a gente encerra de uma forma muito rica. Então, muito obrigada por enquanto, vamos assistir. Vamos ver se agora roda, né? Então o vídeo é autoexplicativo, mas vai mostrar a trajetória do médico norte-americano nessa questão do aborto. Só está faltando o som. Está sem som? Está sem som. Tem mais algum lugar? Alguém saberia me ajudar? Tem mais algum lugar que eu possa acionar o som aqui? Aqui, né? Aqui está fechado, aqui está aberto. Aqui, vamos ver. Aqui também. My name is Dr. Bernard Nathanson. I was co-founder of the National Abortion Rights Action League, and for a period of 2 years, I was the director of the largest abortion clinic in the world. I bailed
for over 75,000 abortions. Bernard Nathanson era conhecido como o rei do aborto. Ainda na adolescência e apoiado pelo próprio pai, convenceu sua namorada da faculdade a abortar. Esse foi apenas o primeiro dos 75.000 abortos pelos quais foi responsável, ou através das suas mãos, ou das suas ordens. Anos mais tarde, o agora formado médico Dr. Bernard Nathanson fez o procedimento abortivo em sua própria mulher, grávida do seu próprio filho. Confesso que não senti nada mais do que uma plena satisfação profissional, por mais um procedimento cirúrgico bem sucedido. A partir de então, o envolvimento de Nathanson com a prática do aborto foi ficando cada vez mais profundo e frequente. Ele participou desde o início das sucessivas etapas da indústria abortista e ajudou ativamente a promover sua legalização nos Estados Unidos. Como o negócio era extremamente lucrativo, muitos médicos passaram a se dedicar incansavelmente a essa prática. Sua clínica em Nova York tinha 10 salas, 35 médicos e realizava 120 abortos diários, inclusive aos domingos. Alguns anos e muitos abortos depois, a novidade da tecnologia do aparelho de ultrassom permitiu que Nathanson pudesse ver, pela primeira vez, um feto no útero da mãe. Naquele dia, tudo mudou. Foi como se a vida do rei do aborto tivesse sido interrompida. Em seu lugar, começava a se tornar um dos maiores ativistas pró-vida que a história já viu nascer. É dele a afirmação de que o aborto é o holocausto mais atroz da história. Em uma conferência em abril, o médico contou toda a estratégia que ele e os ativistas usavam para manipular a opinião pública. Usamos uma tática importante, até grande... Espera carregar um pouquinho. Outra vez ele fez isso também. Deixa eu ver até o fim. Assim. Deixa eu carregar um pouquinho. Que bonito a gente pensar na reparação, na mudança do rumo, né? E que você pode fazer isso a qualquer momento em que você se dá conta, que você tem o conhecimento, que você muda os seus valores e aí você traça uma nova trajetória. Então, a questão da reparação que a gente colocou na nossa fala também é algo que tem que ser muito, muito bem colocado para que não haja esse peso da pena eterna. Depois eu acho que eu passo o link, estava próximo ao fim, né? Mas e acaba sendo aceita como uma verdade. Em 1968, dizíamos que na América eram praticados 1 milhão de abortos clandestinos, quando sabíamos que não passavam de 100 mil. Nós multiplicamos por 10 para chamar a atenção. Também repetíamos constantemente que as mortes maternas por aborto clandestino se aproximavam de 10 mil, quando sabíamos que eram menos de 200, um número pequeno para a nossa propaganda. Espalhamos esses números exagerados nos meios de comunicação, nos grupos universitários e, sobretudo, entre as feministas. Eles escutavam tudo o que dizíamos, inclusive as mentiras, e logo divulgavam. Essa era a base da propaganda pro aborto. Foi preciso um ultrassom para que o médico parasse de mentir, para que ele pudesse ver a vida em um monitor, e para que pudesse ver também a verdade por trás da maior das mentiras que ele contava a todos e a si mesmo. Pude comprovar que é um ser humano com todas as suas características, e se é uma pessoa, tem direito à vida. A vida humana é o tema do documentário exclusivo para assinantes. Aqui é a continuação da propaganda do site. Então, seria mais ou menos essa parte sobre a história desse médico, né? E como a Maralva falou, essa atitude de ir para o outro lado, né? Enxergar de outra maneira e como ficou colocado por muitos de vocês, né? Como as imagens, né, do ultrassom, a gente enxergar o que está ali faz a diferença, né, para a gente construir a nossa opinião, né? Por mais que a gente saiba, essa visão aí é muito importante.
estava no programa. Não estava no programa. Agora está. Poesia bem curtinha, né? Aqui no sede recebida pelo médico da casa. Uma diz respeito à dificuldade das algumas gestações do ponto de vista físico e emocional. E diz assim: Beatriz, nada ganhada, passou de ver assustada, assim sem mais nem porquê. Era a presença de vado, desafeto do passado, do seu futuro bebê. De alto risco a gestação, sofrimento todo mês, para vado reencarnar. Outrora foi rejeitado, pela mãe abandonado, morrendo só e sem lar. O sucesso da empreitada foi muito bem planejado, e o tempo irá dizer. Por ora a mãe carinhosa deixa a criança chorosa em cena de enternecer. E a outra é com relação ao remorso e à culpa, né? Que foi tão enfatizado aqui no nosso trabalho, né? E se refere a uma epístola universal de Pedro, né? Quando ele fala que a caridade cobre a multidão dos pecados. O Espírito te trouxe. Se trazes dores na alma, seu remorso não se acalma, não te entregues à própria sorte. Nem espere duras penas que voassem qual falenas sobre ti depois da morte. Pois revelado o segredo, para libertar do segredo, a consciência do culpado. Nos diz a mensagem nobre que a caridade cobre a multidão dos pecados. Abre teus olhos de ver e não vivas a sofrer na sociedade morta. Aproveita o tempo agora, que a caridade mora bem perto de tua porta. Acho que podemos encerrar, né? Eu vou pedir para a Viviane encerrar para nós. Também não estava Bem, o que mais dizer depois do presente do qual nós fomos hoje envolvidos, né? Uma atmosfera maravilhosa, com certeza a participação da equipe espiritual aqui está muito feliz, porque nós conseguimos hoje trazer de uma forma amorosa, carinhosa, acolhedora, um tema tão delicado, tão difícil, quando nós nos colocamos no lugar, nós como mulher, em uma situação como essa, né? Que bom que talvez não tenhamos tido esse problema, né, na nossa vida, mas talvez já tenhamos tido, nós sabemos. Então é importante a gente saber que o caminho está aberto, e é pelo estudo, é por esse congraçamento, é por essa dedicação dos nossos queridos aí, né? Dr. Célio, Newton, Maralba, né? E tantos outros aí, junto aí com a nossa assessoria doutrinária, Márcia, Nelson, Cleusa, né? E Cíntia, e é com a presença de vocês, porque sem vocês não teria sido possível. E todo esse estudo, toda essa reflexão está gravado. E agradecemos aí a você, Thales, por ter estado conosco aí nessa questão tão importante, porque nada se perdeu, então. Né? Nós temos aí um conteúdo maravilhoso que poderemos rever. Quem não pôde assistir, vai poder assistir. E que possamos, então, continuar nessa nossa caminhada. Passo a passo, não importa o número que veio, importa o que vocês vieram. Isso aqui fez toda a diferença na nossa manhã. Então, só agradecer, né? Muito obrigada.